Você acaba perdendo um dedo num acidente de trabalho, mas o real problema acontece quando você chega em casa e encontra alguém te esperando. E esse alguém é nada menos do que uma cópia sua que nasceu a partir daquele dedo perdido até virar um corpo inteiro. E agora ele quer tomar o seu lugar. Ichigo estava insatisfeito com os rumos que sua vida tomaram porque ele teve que embarcar na mesma jornada de pessoas sem ambições quando ele entrou no mercado de trabalho e acabou deixando de lado o seu sonho de se tornar um boxeador profissional. Os seus colegas não eram pessoas ruins, mas ele estava entediado e não se via como um deles. Um dia, enquanto seguia essa rotina, ele acabou se envolvendo com um acidente quando uma das máquinas quebrou logo ao lado dele e um dos estilhaços voou diretamente na direção dele e acabou cortando seu dedo mindinho. Ichigo olhou para o pedaço ausente de sua mão e o gerente da fábrica e outros funcionários tentaram ajudá-lo prestando socorro e procurando em vão o resto de seu dedo que sumiu de suas vistas. E eles acabaram deduzindo que eles não o encontraram porque o impacto tinha sido forte o suficiente para esmigalhá-lo. Ichigo recebeu uma boa quantia como compensação e decidiu tirar uns dias de folga até tudo voltar ao normal. Mas antes de voltar para casa, ele comprou uma marmita na barraca que ficava logo ao lado onde trabalhava Momoka, uma garota por quem ele era apaixonado. As coisas aparentemente estavam acontecendo como de costume. Ele continuava sendo alguém satisfeito com o trabalho, que carregava uma falta de coragem grande o bastante para ele nunca confessar o seu amor por Momoka. Mas algo tinha sido alterado nessa sua vida estagnada. Ichigo agora estava tendo que se adaptar às novas condições de seu corpo porque até mesmo a ponta de um dedo mindinho fazia falta e agitava as coisas. Além das questões físicas, Ichigo também temia que ele fosse alvo do mesmo desprezo que ele dava para seus colegas porque as coisas só seriam mais difíceis dali em diante e ele estava realmente certo. Assim que chegou em casa, ele percebeu algo estranho. A porta estava destancada, mas esse foi o menor dos problemas. Quando entrou, ele simplesmente viu um homem se masturbando em sua sala. O choque inicial foi imediato, mas o homem continuou o que estava fazendo até terminar no seu tempo imperturbável, mostrando para Ichigo que aquele sem roupas diante dele era ele mesmo. A versão de Ichigo sorriu para ele, confirmando o motivo de sua surpresa, e ainda sem se importar com a confusão de se mostrar como uma duplicata, ele apontou para a mulher no computador e disse que ela parecia com Momoka, ou seja, ele estava deixando claro que sabia de tudo sobre ele e seus desejos porque ele também os tinha. O Ichigo verdadeiro exigiu uma explicação, e foi então que ele lhe disse que ele tinha nascido a partir do dedo mindinho que tinha sido decepado. E para não restar dúvidas, o mindinho consciente de Ichigo começou a falar sobre coisas que só ele sabia. E para não deixar nenhum tipo de confusão, ele pediu que ele fosse chamado de Nigo. Ichigo pediu que ele fosse embora de sua casa, mas Nigo disse que isso não seria bom para ele porque eles tinham o mesmo rosto e caso ele fizesse algo arriscado, a culpa poderia cair exatamente para ele. E como mostrar era mais eficiente do que falar, ele colocou na frente de Ichigo as roupas íntimas de Momoka que ele havia roubado porque ele a seguiu quando ela saiu do trabalho. Nigo age exatamente como a materialização de tudo o que Ichigo aparentemente tentava esconder ou negar. Ele esfregou as roupas íntimas de Momoka nele e disse que ele deveria ficar feliz porque ele estava realizando o que ele sempre queria e nunca conseguiu fazer acontecer e que agora eles iam ter uma vida muito boa caso eles cooperassem. Como não tinha saídas, Ichigo decidiu ouvi-lo porque essa também era uma forma de controlá-lo ao menos um pouco, e foi então que Nigo voltou a comprovar a veracidade de sua existência, falando algumas coisas que tinham acontecido com Ichigo, como por exemplo, ele ter sido encontrado há 15 anos numa baía por um barco de pesca. Nigo disse já sem citar essa história como não sendo apenas de Ichigo, mas também dele, que eles foram adotados depois disso e eles nunca descobriram sobre o local de seus nascimentos. Mas o mais intrigante de tudo era que ao contrário de Ichigo que continuava sem parte de seu dedo mindinho, o seu tinha regenerado por completo, como se ele fosse uma versão melhor do que Ichigo jamais poderia ser. Ichigo voltou a analisar a situação e decidiu vigiá-lo de perto porque as coisas sairiam do controle caso ele o colocasse para fora. Mas Nigo deixou claro que ele não seria colocado numa coleira. A convivência não foi nada fácil porque Ichigo desprezava a forma como ele estava literalmente se enxergando, mas ainda nessas circunstâncias, nada de significativo tinha acontecido. Nigo se comportava sem apego algum às normas sociais e agia exatamente da forma como queria. A presença de Nigo de alguma forma fez com que o dedo de Ichigo se recuperasse o suficiente para ele voltar ao trabalho, que embora ele não gostasse, era uma distração necessária a tudo o que estava acontecendo. Mas ao chegar lá, Ichigo percebeu que era impossível ver normalidade em tudo isso. Ele não só estava vendo Momoka com a mesma perspectiva de desejo de Nigo, mas Nigo estava também agindo como ele porque, ironicamente, eles eram a mesma pessoa dividindo a mesma vida. Nigo já tinha inclusive falado com ela paquerando mais cedo e a deixando constrangida na frente de todos. Ichigo pediu desculpas e inventou uma justificativa qualquer, e assim que ele chegou em casa, ele tentou tirar satisfações com Nigo, que estava aos poucos tomando seu lugar.
Nigo não negou o que fez por mais que sua personalidade o tornasse tendencioso a fazer isso e disse que ele também tinha sentimentos por ela e que Ichigo deveria ficar feliz porque ele com certeza sairia beneficiado por isso. Depois de deixar isso de lado, Ichigo notou que Nigo estava usando roupas que ele não tinha e descobriu que ele as conseguiu depois de espancar uns bandidos que, nas palavras de Nigo, mereceram exatamente isso. Mas o mais interessante de tudo é que Ichigo apenas deduziu o que ele havia feito como se esse fosse um desejo reprimido que ele conhecia tão bem. Ichigo se sentiu muito ofendido por ter sido comparado a ele e o proibiu de sair de casa, mas Nigo disse que isso não era justo porque ele deveria tratar a si mesmo com mais consideração. E então mostrou a ele um vídeo na internet para explicar que eles eram seres evoluídos que podiam fazer o que queriam. Ichigo assistiu uma breve explicação sobre planárias que conseguiam se comportar como indivíduos distintos quando seus corpos eram partidos e elas se regeneravam se multiplicando por divisão. Mas embora tudo aquilo se encaixasse ao que eles eram, Nigo deixou claro que ele ainda não tinha todas as respostas. Alguns dias depois, mesmo com os pedidos de Ichigo, Nigo continuou saindo de casa para atacar pequenos grupos de gangues e seus ataques foram ficando cada vez mais violentos. O problema é que as autoridades eventualmente acabaram chegando até ele e quem ficou na mira de tudo foi Ichigo, que embora não tivesse nada a ver com isso, ele tinha o rosto de quem tinha cometido o crime. Os detetives fizeram algumas perguntas para confirmar o seu álibi que eles já tinham checado e como tudo não fazia sentido porque Ichigo não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ao menos era o que eles pensavam, ele perguntou se Ichigo tinha algum irmão gêmeo. E quando ele negou, eles lhe mostraram um vídeo de uma das câmeras de segurança que mostrava o Nigo agredindo as pessoas. Mas ainda assim, ele continuou dizendo que aquele não era ele. Ichigo foi dispensado e os detetives sentiram que algo estava faltando porque a reação de Ichigo quando viu uma pessoa que parecia exatamente como ele não foi tão genuína porque o mínimo que ele deveria mostrar era alguma surpresa. Mas ele estava calmo como se já tivesse visto aquele rosto no vídeo cara a cara e não no espelho. Quando Ichigo revoltado foi conversar com Nigo sobre o risco que ele os colocou, Nigo agiu como esperado. Ele deu risadas e disse que tudo aquilo era necessário para a grande revolução no mundo que ele estava planejando. E como um presente por considerar Ichigo parte de seus planos, Momoka coincidentemente ligou para ele para confirmar o encontro com ele que Nigo marcou em suas costas. Ichigo acabou tendo que fingir que sabia do que ela estava falando, e embora ele estivesse incomodado por Nigo estar cada vez mais se passando por ele estava um pouco grato porque ele sabia que ele jamais conseguiria fazer tudo aquilo por ser uma pessoa mais reservada. Nigo disse que ia colaborar para tornar a vida dele mais fácil e que só contaria os detalhes de seu plano quando ele lhe dissesse que se juntaria a ele. Ichigo ficou desconfiado porque nada de bom poderia sair disso, mas Nigo pediu que ele focasse em toda a discriminação e a vida terrível que ele teve na infância onde ele foi tratado como lixo pelas pessoas. Ichigo ficou pensativo ao se recordar das coisas que ele queria se esquecer, e ele se lembrou que foi por esse exato motivo que ele tinha começado a fazer boxe. Ele queria poder direcionar a sua raiva para o lugar certo para não se tornar exatamente aquela figura que tinha surgido misteriosamente de seu dedo. Mas Nigo, ao ver que ele estava recuando, o chamou de covarde e os dois acabaram brigando por discordarem profundamente um do outro. Nigo disse que deveria matá-lo para tomar o seu lugar de vez porque ele já era tudo o que Ichigo jamais conseguiria ser e se ele sumisse, ninguém sentiria falta. E não por ele poder ser um substituto perfeito, mas porque as pessoas nunca se importaram com ele. Nigo lhe deu um prazo de apenas um dia para pensar e já na manhã seguinte, quando ele saiu, os dois tiveram uma conversa definitiva. E como Ichigo estava consciente de que ele não queria sair por aí machucando as pessoas, Nigo o deixou de lado e disse que então, se ele não estava com ele sofreria como os outros. Há toda uma discussão de revolução no mundo que não fica bem claro porque Nigo esconde suas intenções no escuro. Mas após isso, ele de fato começou a cometer pequenos crimes para conseguir dinheiro e as coisas só foram escalonando enquanto a polícia desconfiava ainda mais de que era Ichigo que estava por trás de tudo. Porém, eles ainda não tinham o prendido porque de alguma forma eles sempre conseguiam um álibi. Ichigo tentou seguir com sua vida torcendo para que as coisas não fugissem de controle, porque ele não sabia o que fazer a respeito de sua duplicata que estava atacando as pessoas e o fazendo pensar que ele inevitavelmente perderia toda a calmaria de sua vida, inclusive Momoko, com quem ele tinha começado um relacionamento por Nigo ter dado alguns passos escondidos na época em que eles moravam juntos. Nigo começou a afetar a vida de Ichigo arrastando para seus crimes porque ele queria que de alguma forma ele liberasse um pouco desse lado mais agressivo que fazia parte integralmente dele. Nigo passou a mandar o dinheiro que ele roubava para a casa dele e a mexer com seu psicológico entregando fotos dele com Momoka, que eram um claro aviso de que se ele quisesse, ele podia fazer o que bem entendesse com ela. Ichigo enfim acabou cedendo ao que não queria porque Nigo já estava se envolvendo com um grupo criminoso extremamente perigoso que até mesmo a polícia evitava cruzar o caminho.
Ele estava matando seus membros aos poucos, e embora Ichigo não soubesse o porquê disso, uma coisa era clara: se eles o encontrassem, ele seria morto levando a culpa pelas ações de Nigo. Nesse meio tempo, uma outra personagem chamada Alice Hanemura foi introduzida para se comportar como uma versão feminina de Nigo que é profundamente obcecada por ele. Ela ironicamente também era envolvida com esse grupo criminoso do qual ela guardava rancor, e ela conheceu Nigo depois que ela acabou sendo salva quando ele matou alguns deles. Alice queria encontrar Nigo novamente e acabou se deparando com Ichigo, mas assim que ela soube que ele tinha um relacionamento com Momoka, ela simplesmente a sequestrou e tentou usá-la como armadilha para atraí-lo, o colocando para enfrentar alguns bandidos. Mas no momento em que percebeu que ele não era quem ela pensava, ela os deixou. Quanto a Nigo, seu plano foi executado no dia que ele informou, e Ichigo viu pessoas e prédios queimarem em um ataque extremamente organizado que ninguém sabia como tinha acontecido. Nigo ligou para avisar o óbvio que tudo aquilo tinha sido feito por ele, e como Ichigo queria acabar com aquele assunto de uma vez, eles marcaram um encontro para que só um deles pudesse existir naquele mundo. Há toda uma cena bem clichê de bem versus mal, e os dois lutaram para sobrepor a sua existência ao outro. Ichigo até conseguiu se sair superior na luta contra Nigo, mas o que ele não contava era que uma terceira cópia sua ia aparecer porque Nigo havia arrancado um pedaço de sua orelha para confirmar a possibilidade de nascer um outro como ele. E assim, Ichigo foi atacado por um seu eu que, para seu azar, era extremamente leal a Nigo. Ichigo foi espancado pelos dois e só não morreu porque um dos detetives que estava em seu encalço resolveu intervir, mesmo tendo ficado confuso com a presença de tantos Zeus brigando entre si. Mas como Nigo já havia verificado que era possível nascer mais de si mesmo quando ele arrancava um pedaço de seu corpo, um terceiro apareceu na equação e surpreendeu o detetive o matando. Nigo contou para Ichigo que eles usariam o corpo dele para fazer mais e mais deles até ter versões o suficiente para que seus planos escalonassem ainda mais, e quando Ichigo tentou rebater dizendo que isso não funcionaria porque os clones teriam as suas memórias, Nigo disse que o torturaria até que ele perdesse toda a autonomia para que seus clones fossem como uma página em branco. E quando Nigo achou que era hora de terminar aquela conversa, o Ichigo de verdade apareceu de surpresa para eles e os pegou desprevenido porque ele também tinha tido a mesma ideia de fazer um clone seu a partir de um pedaço arrancado. Ichigo e sua versão enfrentaram Nigo e suas cópias numa luta até a morte, o que é bem irônico porque a única pessoa que Ichigo conseguiu matar foi ele mesmo. Por conta de alguns detalhes, como por exemplo o prédio ter pegado fogo, Nigo acabou sendo atravessado por um dos escombros que explodiu e esse aparentemente foi o seu fim. Ao menos foi o que Ichigo pensou antes de abandoná-lo em meio ao fogo. Mas das chamas surgiu Alice para salvá-lo. Algum tempo depois, o mangá nos leva até um local desconhecido onde há uma multidão de pessoas com o rosto de Ichigo lutando entre si e sendo despedaçados por suas versões para o aumento daquela população de mesma aparência, porque Nigo ainda estava vivo, tal qual seus planos. Uzugami é um mangá em andamento que nos recomendaram e que achamos que tem um começo legal, mas ele infelizmente acaba se perdendo pela falta de desenvolvimento dos personagens e de tudo que gira em torno deles. A proposta de colocar um mesmo indivíduo que se divide e passa a ver o outro como inimigo é bem interessante, só não é executada da melhor forma porque não importa o que os personagens digam ou demonstrem, você não sente que nada disso é autêntico. Ichigo, por exemplo, seguiu sua vida normalmente confiando de maneira cega mais de uma vez numa cópia que nasceu simplesmente de seu dedo decepado, uma versão sua cheia de malícia e de vontade de cometer crimes, e ainda assim, mesmo sendo óbvio o que aconteceria, ele sempre se surpreendia com as suas ações. Essa falta de olhar para essa circunstância descabida com seriedade é tão grande que quando ele decide tomar uma atitude, você não sente que teve uma progressão na atenção para as ações de Nigo até ele chegar nesse ponto. E quando ele o faz, a impressão que fica é que é mais por ele se sentir ameaçado de perder uma parceira romântica e não para proteger a sua própria integridade que está em jogo porque ele está sendo vigiado de perto por dois detetives que também são um problema nessa história. Esses dois personagens são o arquétipo da dupla dinâmica e não funcionam muito bem nessa história porque o tempo que eles têm nos capítulos é mais para mostrar que eles são caricaturas dos clássicos detetives, onde um é mais ingênuo e o outro desconfia de todas as probabilidades, inclusive as esquisitas, porque ele é a peça no tabuleiro que sente que algo não está normal. A personagem Alice também não agrega nada no mangá e o seu papel é até deslocado em relação aos outros. O seu encontro com Nigo a mudou completamente, mas tudo aconteceu num ritmo tão rápido que ela, em essência, é tão criatura quanto as versões de Ichigo, porque ela simplesmente consegue se esquivar de balas enquanto mata as pessoas numa furtividade que só uma super-heroína conseguiria. E o que deixa tudo ainda mais estranho é que o passado dela é mostrado brevemente e não há menção alguma que explique essa sua capacidade. E sobre a revolução que Nigo quer causar, tudo é muito confuso. Você não sabe com que meios ele está conseguindo causar destruição, e é estranho quanto as autoridades nunca conseguem chegar até ele.
Por mais que Nigo seja uma criatura, não é como se ele tivesse outros poderes além de poder se dividir. A ameaça existe, mas ela não parece ser tão grande quanto a história nos mostra. Como dissemos, o mangá está em andamento, ainda tem alguns detalhes sobre o passado de Ichigo que vão ser revelados e que talvez explique ou melhore alguns dos pontos citados, mas ao menos para nós, tudo seria minimamente aceitável se essa história não se dividisse em subtramas desnecessárias, tal qual o protagonista que passou a ter diversas cópias de si mesmo. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar algum outro mangá que você acha que vale a pena ler. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.